vai ir para os jardins ingleses, tá? Os ingleses, então, eles tinham jardins completamente diferentes dos usuais, então completamente diferentes do que a gente já viu até agora, né? Inclusive eles falavam que os seus jardins eles eram mais naturais que a própria natureza, como eu já tinha comentado para vocês, que eles eram assim tão humildes que eles falavam isso. Então, jardins mais naturais que a própria natureza, tá? A ideia deles era criar essas paisagens assim, como se fossem lagos naturais e tal, mas na verdade isso daqui que vocês estão vendo era tudo criado, né? Então não era nada era nada era natural, na verdade, tá? E aí, então, a inspiração deles eles já vem de outro lado do mundo, que é no caso os chineses. Então, eles têm uma grande diferença nos jardins porque eles tinham essa inspiração nos chineses, tá? Tinham bastante lagos e riachos, tá? Naturais ou artificiais. Tinha uma irregularidade muito grande, uma falta de simetria muito grande, tá? Então tinha uma liberdade maior na hora de se projetar esse tipo de jardim. E aqui vocês conseguem ver uma planta desse tipo de jardim. Podem ver a diferença entre um jardim francês, italiano e um jardim inglês, né? É bem fácil de ser reconhecido. E aqui a gente pode observar, então, a dimensão dos caminhos que a gente tem vai mudando, uma coisa que não acontece nos outros jardins, né? Então é tudo muito orgânico, a gente não tem nada aqui que seja simétrico, tá? Eles tinham um gosto pelo exótico, então no caso eles traziam plantas que eram de outras regiões do mundo, eles plantavam então nesses jardins, isso era muito importante para eles. Eles tinham essa ideia de valorização do verde, então faziam parques urbanos, tá? Eles priorizavam então a minimização dos elementos arquitetônicos. Então, no caso, se existisse algum palácio, alguma construção, esse jardim ele não era projetado para que essa construção fosse visível. Ela sempre ficava meio escondida no meio assim do jardim, tá? O objetivo deles era que a pessoa percebesse que a natureza estava ao seu redor, né? Então, eles tinham essa ideia, assim, da composição dos jardins. E ele era mais naturalista, né? Então, voltado sempre à busca pela natureza ou pela volta à natureza, tá? Aqui tem um exemplar de jardim inglês, vocês podem ver. Tem então, bastante utilização de espécies, mistura de espécies. Aqui, esse aqui é até um pouco carregado, tem alguns que não tem nenhum detalhe, quase não tem diferença entre cores, tá? Diversidade de plantas, então, mas geralmente exóticas, né? Bastante variedade de flores, era muito detalhado em relação às espécies e à composição, né, do jardim. Tinha assim sempre um destaque em algum ponto desse jardim, sempre existia uma trilha que levava a um lugar assim que a pessoa tivesse uma surpresa quando ela fosse chegando nesse lugar. Tinha sempre um destaque na composição, então assim, por exemplo, um ponto focal poderia ser uma árvore, poderia ser uma vista panorâmica, poderia ser algum lago, né, ou até alguma planta exótica. E um paisagista mais conhecido que a gente tem, então, nos jardins ingleses, é esse senhor aqui que se chama Lancelot Brown e, na verdade, ficou mais conhecido como Capilete Brown. E ele fez vários jardins, né? Trabalhou com vários reis, no caso, também. E ele que foi responsável, então, pela disseminação desse tipo de jardim, assim, mais orgânico, tá? Primeiramente, alguns jardins próximos das residências,
ainda tinham essa ideia aqui mais barroca, né? Então essa referência, mas depois então se começou a projetar paisagens como essa aqui, né? Então se vocês observarem, isso aqui parece tudo muito natural, mas na verdade não, isso aqui é tudo uma paisagem bem artificial, tá? Aqui então como as flores eram dispostas, não eram em canteiros, então era uma coisa bem mais livre, tá? Alguns parques, então, dos jardins ingleses, eles, como tinham referências chinesas, né? Então eles traziam alguns elementos mais orientais, então, para a composição desses parques também, tá? Aqui, então, como eu mostrei para vocês, aqui é um outro paisagista, mas aqui a gente pode ver que a casa ela não está em destaque nenhum, né? Ela está bem escondida na paisagem, até aqui a gente quase não consegue observar ela. Então, aqui mais algumas imagens. E aí, basicamente, é isso que a gente tem para a aula de hoje, tá? Então, a gente tem esses três estilos de jardins são jardins renascentistas, né? São os que se perpetuaram pelo mundo mais recentemente, né? A gente tem muitos estilos desses jardins aqui no Brasil, então jardins franceses, principalmente, a gente tem ali o Jardim Botânico de Curitiba, que foi inspirado num jardim francês também, e aí vários outros parques e tal, que também foram inspirados no jardim inglês, tá? Então, por hoje era isso. Desculpa a tremedeira da câmera e desculpa se eu errei alguma coisa, se ficou alguma dúvida. Então, eu espero que vocês me perdoem. Espero que tenham gostado, que não tenham dormido. É quase como assistir o capítulo de uma série, então, o tempo desse vídeo. E então, a semana que vem eu espero que vocês me mandem então o trabalho que eu passei sobre os jardins da China e do Japão, tá? E a gente continua, então, a próxima aula eu vou passar uma atividade nova para vocês. Até semana que vem, beijo!